eu levantei, que eu fiz milagres. Em um povo que eu abri o mar e passaram a seco para Faraó não morrer, não matá-los. Em um povo que sentia fome e eu desci novidades dos céus. Em um povo que tinha seus filhos mortos e eu levantei profetas para poder ressuscitar esses filhos. Em viúvas que passavam fome e eu levantei profetas para multiplicar a farinha e o azeite. Em viúvas que tinham seu filho jurado pelos devedores para poder levá-los e ficar só. Eu levantei profetas e aquele azeite foi capaz de pagar a dívida. Esse mesmo povo que eu andei fazendo milagres, mostrando o meu nome, o poder das minhas mãos. Exército não ficava de frente desse povo. Aí diz Ezequiel, na presença de Deus, eu olhei na terra e procurei um único homem, não uma nação, um único homem que estivesse diante da minha presença, tampando a brecha. E Deus não encontrou. A mensagem nessa noite é o homem que Deus procura. Essa palavra é de Ezequiel. Não foi para a época do Israel passado. Se fosse assim, não estaria em nossas Bíblias. Essa promessa de Ezequiel é para as nossas vidas, para os dias atuais, para a Assembleia de Deus, para Deus Amor, para as igrejas por aí, sem que esteja título ou não para a igreja de Cristo. Hoje Deus olha para a terra e Ele procura um único homem que esteja tampando a brecha. E a característica desse homem é totalmente diferente da característica que os nossos olhos querem ver. É diferente do profeta que nós queremos ouvir. É diferente das pessoas que os nossos corações sentem desejos em ser um deles. Deus não olha da vodka que olha o homem. E eu quero ter liberdade no Espírito Santo e autoridade por Ele, para dizer que o homem que Deus procura pode ser você. O homem que Deus procura pode ser você. A mulher que Deus procura pode ser você. Deus não procura homens que vomitam teologias. Deus não procura homens que falam bem o português. Deus não somente procura homens que sabem cantar bem. Deus somente não procura homens que sabem pregar bem. Deus não procura homens que têm o melhor terno, a melhor gravata, que combinem tudo. O cinto tem que combinar com o sapato e a gravata tem que combinar com o terno. Não, Deus não só procura esse tipo de homem. Não é que Deus nos procura, Deus nos procura sim. Mas a nossa visão é limitada. A gente acha, Fernando, que Deus só procura aquelas pessoas que têm títulos e status. A gente acha que Deus só vai fazer milagres quando os pastores grandes que pregam em Gideões missionários na última hora vierem em um grande congresso. A gente só acha que vai ter mistério de Deus, que as pessoas vão sapatear, ser renovadas, ser curadas, quando tiver congresso em nossas igrejas e formos lotar lá o ginásio de esporte, porque o apóstolo, o pastor que vai pregar é um homem de Deus, é levantar nas nações, tem agenda cheia, ele vai fazer milagres. Não! Não é esse homem somente que Deus procura. Deus ainda procura os Davis da vida. Deus ainda procura os Isaías da vida, os Moisés da vida. Deus ainda procura por você, que ainda não sabe pregar, que ainda não sabe cantar, que ainda não sabe nem sequer se pronunciar direito. Deus ainda procura você, que às vezes vem orar, sabe direito, Deus ainda procura você. Tem muitas pessoas que se levantam por aí, cantores e pregadores, que o alvo deles, que a visão deles, que a meta deles não é ganhar almas, não é fazer missões, é ter um CDzinho gravado. Ele quer a foto dele estampada naquele CD. Ele quer a foto dele estampada naquele DVD. Um dia ele vai chegar em Gideões e as pessoas vão olhar para ele. Um dia ele vai passar e as pessoas vão lotar a agenda dele. As pessoas vão admirar, as pessoas vão ovacionar. Não é esse tipo de homem que Deus procura. Deus procura um homem que esteja de pé na presença dele, tampando a brecha. É desse jeito. Davi estava no meio da roça. E Deus poderia procurar Eliabe, Samar, Abinadab. Eram homens fortes
fortes. Deus procurava um homem simples, pequena estatura, matuto, no meio da roça, sem valor nenhum, para que ele pudesse usar, capacitar através do Espírito dele para vencer. Sabe o que eu entendo com isso? Deus procura você, que ainda é tímido, que não sabe ler, que não sabe falar. Ei, irmão, a capacidade não é do homem, a capacidade é do Espírito Santo. É Ele quem te capacita, é Ele quem te enche, é Ele quem convence o seu coração e acabou. É verdade, Deus. Moisés, tadinho de Moisés para liderar Israel. O próprio Moisés disse: Deus, manda o meu irmão Arão, eu sou pesado de língua e não sei falar. Sabe qual era o currículo de Moisés? Era assassino, matou um egípcio, era foragido da justiça do Egito. É o Moisés, diz a Bíblia. No entanto, Deus tinha tantos outros homens para procurar, mas Deus foi à procura de Moisés, porque Deus não olhava para a estatura dele, Deus não olhava para a visão dele, Deus não olhava se ele era branco, se ele era preto, se ele era gordo, se ele era magro, não. Deus olhava para o coração dele, o coração dele batia fortemente pela chamada de Deus. É por isso que Deus escolheu. Olha para o profeta Isaías, ele disse, não sou eu quem digo, foi Isaías que disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. E aí ele diz: olha, eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de puros lábios. Eu já não falo nada, disse Isaías. E quem convive ao meu lado, a minha influência é pior do que eu, tem lábios impuros. E eu vou perecer. A Bíblia diz que quando o profeta disse isso, desceu dos céus um anjo que apanhou uma brasa e tocou nos lábios dele. E disse: os seus pecados foram tirados e toda a sua iniquidade. E de lá dos céus ouviu-se uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí a gente olha para o lado e ouve um silêncio. Eu creio que no meio do povo de Israel tinha tantos que não estavam na posição de Isaías. Tinha tantos que não confessaram que tinham os lábios impuros, que não habitavam em um povo de puros lábios. Tinha tantos fortões, grandes, que sabia falar direito, que tinha força física. Aí quando Deus pergunta e há um silêncio na terra, ouve uma voz de um profeta simples, pecador, humilde, mas cheio da presença de Deus, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, Deus quer usar a sua vida poderosamente. Deus quer usar a sua vida de uma forma que você nem imagina. Deus quer usar a sua vida de uma forma que você não é capaz de imaginar. Ei, pregador, é fácil dizer. É bonito pregar porque pode arrancar o meu glória a Deus. Não, é Deus que me manda falar no seu coração. E a Bíblia, a própria Bíblia, quem diz. Você não precisa ter estudo nem falar bem o português. Você não precisa congregar na nossa sede e nem ter média com o pastor Davi Boa Sorte. Ei, irmão, você não precisa ter média com o pastor Pedro Dias, de jeito nenhum. Você não precisa ter média com o líder da sua mocidade, com a regente das senhoras, com o regente dos senhores. Você não precisa nada disso. Você não precisa gritar para as pessoas lhe ouvirem que você quer ser usado por Deus. Você precisa ter um coração aquebrantado diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. Davi, humanamente dizendo, não tinha nada e não era nada. Mas foi ele mesmo que venceu inimigos, que derrubou o gigante. Foi ele mesmo que pecou, que adulterou, escolhido por Deus, apontado por Deus. Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Foi Deus que disse. Aí vai Davi, vacila, peca e cai, comete adultério. Era um ícone na presença de Israel. Foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus.
Pai, os irmãos de Davi. Está vendo aí? Samuel errou. Samuel estava enganado. Deus sabia que era Samar, que era Abinadab. Para que escolheu Davi? Davi já deu um mau exemplo diante do povo de Israel. Vai cometer adultério e vai matar o homem, o esposo da mulher. A história de Davi não resumiria isso. Errar é humano, como diz o ditado. Estamos sujeitos a pecar. Mas Deus sabia em quem Ele tinha escolhido. A Bíblia diz